nós iremos trabalhar sobre o codificador da doutrina espírita, que é o Allan Kardec. Bem poucas pessoas, especialmente no movimento espírita, têm um conhecimento mais profundo da vida do codificador. Reza os anais espirituais que Jesus, nosso governador planetário, faz uma reunião no plano espiritual e convoca uma pleide de espíritos para reencarnarem e ajudarem o desenvolvimento e o progresso da humanidade. E dentre desses inúmeros espíritos e discípulos, ele destaca um e o chama em particular, que no dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o discípulo mais lúcido que Jesus tinha. E ele pedir a ele que pudesse retornar ao plano terrestre e reorganizar as bases das crenças religiosas. E o Emmanuel vai nos falar, no livro A Caminho da Luz, que a tarefa, então, de Allan Kardec era das mais difíceis e mais complexas que até então um missionário poderia ter. E nós vamos observar no dia 3 de outubro, nós comemoramos este mês de outubro também, o nascimento de Allan Kardec, no ano de 1804, o retorno deste espírito ao plano terrestre, na cidade de Lyon, na França. E foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Então, pouquíssimas pessoas sabem o nome de batismo do codificador. E 2 meses antes dele renascer entre nós, Napoleão Bonaparte, na cidade de Paris, se consagrava imperador, com a ajuda da igreja e do alto clero. A partir dessa data, vai iniciar na França um período de muitas sombras, do ponto de vista da instrução e da educação. Pois a França, que havia trabalhado a Revolução décadas atrás, cuja bandeira era liberdade, igualdade e fraternidade, a partir da consagração de Napoleão como imperador, o clero automaticamente fez algumas exigências, adotando um novo sistema educacional e de instrução nas escolas e nos institutos de educação da França, a partir do ano de 1805. Várias matérias educacionais foram suprimidas para que os alunos não pudessem, até então, ter contato ou conhecimento. Entre elas, matérias como filosofia, ciências de uma forma geral, história, artes, política, foram suprimidas. Só podia ser ensinado aquilo que o alto clero denominou como uma cartilha educacional. E os professores teriam que ser sacerdotes ou então ligados de forma profunda à igreja. Então houve uma demanda enorme da França, de vários educadores, para vários países da Europa, especialmente para a Alemanha. E foi a partir então do ano de 1814 que o garoto Hippolyte, com seus 12 para 13 anos, é levado para a Suíça, ao Instituto de Wimbledon, onde um dos maiores pedagogos da humanidade, chamado Pestalozzi, selecionava.
E ali ele pôde desabrochar toda a sua capacidade intelectual. Ele pôde trabalhar não somente o intelecto, mas os seus sentimentos. Porque a metodologia de Pestalozzi não era apenas instruir o intelecto do ser, mas era formar o caráter do futuro cidadão. E a partir do ano de 1825, ele retorna para a França e abre uma escola. E ali passa a ministrar vários cursos. E logo em seguida, ele vai não somente ministrando como professor, como pedagogo, como educador, mas levando à academia inúmeras obras de cunho literário, de cunho científico, e que foram consagradas pela França, elevando o seu nome no conceito educacional do país, porque a partir do ano de 1815 houve uma contra-revolução onde Napoleão já mais não imperava e retornava agora o absolutismo com o reinado de Luís XVI, abrindo as portas para, de novo, a instrução educacional ser como era antes, tais como prescreveram os ideais da Revolução Francesa. No ano de 1832, ele se casa com também uma mulher que era professora. E desse consórcio nasceu uma união estável. Não tiveram filhos. E no ano de 1840, ele já era um renomado professor em toda a França. E de um conhecimento extraordinário. Ele falava fluentemente mais de 6 idiomas, além do seu idioma nativo, que era o francês. Apenas para que nós possamos ter uma ideia. Ministrava cursos de física, química, anatomia, literatura, astronomia, geometria, aritmética. Tinha um profundo conhecimento do hipnotismo, do magnetismo, que ele já estudava desde o ano de 1831. E foi a partir do ano de 1854, já completando quase 50 anos de idade, que ele vai ouvir falar sobre as mesas girantes, um movimento que se instalou por toda a Europa, especialmente na França, e que era realizado de uma forma não tão boa pelos salões aristocráticos, da nobreza, da aristocracia da França. Então eram feitos verdadeiros saraus. Ele nunca havia participado até então, mas ouvira dizer dessas mesas girantes. No ano de 1855, no início do ano de 1855, um amigo seu, de mais de 25 anos, e que ele tinha um profundo respeito por ele, disse a ele, professor Rival, como ele era chamado: você já ouviu falar nas mesas girantes? Ele disse: já. E o que acha? Nada, porque até então não tive meios de observar e de comprovar. Pois bem, elas não somente giram ou flutuam pelo ar, elas agora falam. E aí ele deu um passo para trás. Era um cientista, era um ser racional. Ele não poderia admitir que uma mesa tivesse cérebros e nervos para poder manifestar, tal como um ser humano. Bom, não direi nem que sim, nem que não. É necessário ver para comprovar e observar o que tem por detrás disso. E aí, ele foi participar de uma reunião. E a partir desta reunião, ele pôde ver claramente que atrás daquelas manifestações havia algo de sério, do qual a humanidade necessitava compreender. E aí, ele formou um grupo particular, onde eram feitas essas reuniões, e começou a
fazer perguntas, e essas mesas respondiam, e descobriu que essas manifestações eram originadas pelos espíritos. E aí ele questiona: vocês são uns seres à parte? E eles respondem que não, que nós somos as almas daqueles que viveram sobre a terra, em diversas épocas da humanidade. E então, ele passa a elaborar inúmeras perguntas, e as respostas do Espírito nos dava. As primeiras reuniões eram feitas na casa de um casal, e tinham como médium as filhas deste casal. Eram duas moças, uma de 12 e outra de 14 anos, que respondiam às mais complexas perguntas que ele elaborava. E ele então se convencia cada vez mais de que aquelas moças com aquela idade não poderiam dar respostas tão profundas e complexas, tais como eles havia e estava recebendo. Ao cabo de 2 anos, ele reúne um pouco deste material e vai publicar. E quando ele vai publicar este material, ele não queria evidenciar o seu nome de batismo, porque ele já era um professor e um pedagogo consagrado na França. Aí ele lembrou que em uma dessas reuniões, logo no início, um espírito familiar havia lhe dito que ele o conhecera numa existência precedente, nas Gálias, e que ele havia envergado uma roupagem de um sacerdote druida, cujo nome era Allan Kardec. E aí ele então vai usar o pseudônimo de Allan Kardec ao editar, a 18 de abril do ano de 1857, o Livro dos Espíritos. Mas reza os anais que em uma dessas reuniões foi comunicado a ele, pela médium Hermance Dufour, que ele também havia tido uma reencarnação de origem tcheca, e que foi o reformador John Hus. Mas essa informação, infelizmente, ela foi perdida no ano de 1940, quando a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, destruiu grandes bibliotecas na Europa, especialmente na França, eliminando muitos livros didáticos e históricos, e especialmente arquivos preciosíssimos do início do Espiritismo. Então o Livro dos Espíritos foi lançado no ano de 1857. Logo em seguida, ele começa um trabalho de muito fervor e de muito envolvimento para com o Espiritismo. Ele vai lançar o opúsculo no ano de 1859, falando sobre prática experimental do Espiritismo, lançando também um livreto chamado O que é o Espiritismo. Por quê? Como o Livro dos Espíritos teve uma grande repercussão, não somente na França, mas em toda a Europa, porque já no ano de 1859 já havia esgotado a 16ª edição, em apenas 2 anos de publicação, da primeira publicação, já estava na 16ª edição. Ele, então, escreveu essa brochura para dar respostas a várias dúvidas que inúmeras pessoas do mundo inteiro traziam até ele por intermédio de cartas. Como ele não tinha tempo para responder a todas, e às vezes eram perguntas muito simplórias das pessoas que estão iniciando, ele escreveu essa brochura para trabalhar com mais afinco naquilo que ele veio trazer à Terra. No ano de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. No ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. No ano de 1865, Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E no ano de 1868, o livro A Gênese, ou Os Milagres
e as predições segundo o Espiritismo. Então vejam bem, 5 obras Allan Kardec trouxe em conjunto com os Espíritos, corporificando na Terra aquilo que Jesus já havia prometido há 2000 anos atrás, e que registra o evangelista João, no capítulo 14, versículo 26 do seu Evangelho. E eu rogarei ao meu Pai para que vos envie o Paráclito, isto é, o Espírito Consolador, para vos ensinar tudo aquilo que agora não podeis compreender, e vos fazer reviver tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Então a doutrina espírita, ela vem marcar uma nova era para a humanidade, no sentido de trazer para nós um entendimento melhor de Deus e de suas leis. E ele não se furtou apenas às obras da codificação. No ano de 1858, ele cria a Revista Espírita, um periódico que sairia mensalmente durante todo o tempo da sua existência na Terra. E essa Revista Espírita, ela seria um laboratório para que inúmeras divergências doutrinárias pudessem ali ser discutidas, pudessem ali ser analisadas, pudessem ali ser trabalhadas. Então, durante 10 anos, todos os meses, saiu um periódico com os mais diversos assuntos relacionados à doutrina espírita. Criou também a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, onde ele foi seu primeiro diretor responsável. E ali mantinha inúmeras reuniões, onde foram surgindo também as várias teses que foram corporificando nas obras que nós aqui agora falamos. Então, Allan Kardec, ele foi um grande trabalhador, um exímio missionário. E, no início da sua missão, ele faz alguns questionamentos aos espíritos. Logo no início, por volta do ano de 1855. Mas ele vai apenas mostrar esses arquivos a alguns companheiros da Sociedade Espírita Parisiense já no ano de 1867. Mais de 10 anos depois dele ter início a sua missão. E nós trouxemos aqui, que está no livro Obras Póstumas, que foi lançado no ano de 1892, que traz alguns registros que ele mesmo escreveu. Então, no dia 12 de junho do ano de 1856, na casa dessa família que eu disse, ele vai fazer a pergunta ao Espírito que era o seu protetor, o Espírito de verdade. Ele diz assim: bom Espírito, eu desejava saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, de papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é muito grande. E não percebo que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. A resposta do Espírito: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te discrição. Então vejam bem, ele nem havia ainda lançado o livro dos Espíritos. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende.
não esqueças que podes triunfar, como também podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente poderá se justificar quando a obra já estiver realizada. E tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se reconhece a qualidade da árvore. E aí ele faz uma outra pergunta. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E a resposta vem: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. É a resposta que o Espírito de verdade lhe dá. Não ainda satisfeito, ele questiona e faz uma outra pergunta. Bom, que causas poderiam determinar o meu malogro, ou o meu descrédito, o meu insucesso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Então ele pergunta ao Espírito de verdade. Então, se eu vier a falir, será por insuficiência das minhas qualidades? E a resposta: não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faça-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e o mais completo desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato,
a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que somente dependem de ti. Esta foi a resposta que o Espírito de verdade dera a ele. E se nós formos analisar profundamente a resposta, porque em nota, isso aqui está no livro Obras Póstumas, ele coloca o seguinte: escrevo esta nota a 1º de janeiro do ano de 1867, isto é, 10 anos depois que me foi dada esta comunicação acima. E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas, e a luta com o ódio de inimigos encarniçados. Então, como podem observar, e ele vai colocando ainda, sofri a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de estudo espíritas parisiense constituiu um foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor, e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada, e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca me foi dado saber o que é o repouso, desde quando ele iniciou. Mais de uma vez eu sucumbi ao excesso do trabalho. A minha saúde foi completamente abalada e comprometi a minha própria existência. Mas graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Mas, se estava de braços atados com todas essas contradições, também pude ter as mais deliciosas compensações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado o Espírito de verdade não me anunciou, que sem dúvida intencionalmente ele apenas me mostrara as dificuldades pelo caminho do qual eu deveria atravessar. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobreelevam de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu elevava o meu pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos bons espíritos, onde divisava a minha chegada. E as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Então vejam bem, que durante 14 anos ininterruptos, Allan Kardec trabalhou em conjunto com a espiritualidade maior e com inúmeros colaboradores, não somente aqueles que realmente estavam em sintonia com o codificador,
mas com aqueles também que o contradiziam, porque tudo serviu de experiência para que a doutrina pudesse ser codificada, para que a doutrina espírita pudesse estar entre a humanidade terrestre. E ele sucumbiu a 31 de março do ano de 1869, com a divisa: trabalho, solidariedade e tolerância. Porque ele mesmo vai questionar na questão de número 675 do Livro dos Espíritos. Não se deveria entender o trabalho apenas por uma ocupação material? É o que ele questiona a espiritualidade. Isto é, o trabalho que nós entendemos não é apenas em que os seres realizam como algo material? E a resposta dos espíritos: não. Porque o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E ele trabalhou até o último suspiro de sua existência na face terrestre, deixando uma obra importantíssima, que é a terceira revelação. Um educador, um pedagogo, um homem que tinha uma visão futurista. E nós, hoje, nessa semana, comemoramos o aniversário do seu nascimento, né? A 3 de outubro. Já se passou. Mas fica a nossa reverência ao codificador da doutrina espírita. Muitas questões por detrás da vida pessoal de Allan Kardec, muitos de nós não sabemos ou não sabíamos. E muitas vezes as informações que chegam até nós não são informações assim tão confiáveis. Então vejam bem que o Espírito de verdade, ele respondeu aqui a Kardec algumas das suas próprias qualidades, se vocês puderam observar. Porque quando ele pergunta, será que então, será por falta da incapacidade de minha qualidade? Ou das minhas qualidades? E o que o Espírito de verdade responde? Que não. Não basta somente inteligência. Bom, já colocou uma qualidade dele. Inteligência altamente desenvolvida. Mas ele trouxe aspectos que escapam à nossa análise, que é do caráter do codificador. Tais como exemplo, humildade. Senão ele deveria colocar aqui, ó: para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é necessário o quê? Humildade, modéstia e desinteresse. Allan Kardec, ele não tinha nenhum lucro com as obras com qual ele paga, nem com as obras antes dele se tornar o codificador, que ele editou para o ensino educacional do país, que era a França. A tal ponto que ele, para até sobreviver, ele tinha que ministrar aulas em sua própria casa. E recebia uma ninharia. E muitos dos alunos não tinham condições de pagar, porque eram alunos das classes mais pobres. E ele ministrava gratuitamente. Outras qualidades. Para lutar contra os homens, indispensável é coragem, perseverança e uma fé inabalável na certeza daquilo que nós estamos realizando e fazendo. E ele o tinha. E ele tinha todas essas qualidades. E mais, devotamento, abnegação e está disposto abertamente a enfrentar todos os desafios e perigos e sacrifícios
que aquela missão exigiria dele. Agora vejam bem, que ele não estava só. Ele tinha uma companheira ao seu lado, sua esposa, que o apoiava em todos os momentos da sua existência. E que era um espírito tal qual como ele. Era um espírito superior. Porque quando Allan Kardec desencarnou no ano de 1869, 3 dias, no mesmo dia, ele desencarnou no ano 31 de março, no mesmo dia, ele tinha que dar uma palestra na Sociedade de Estudo Parisiense. Ele era aguardado para essa palestra. Mas 3 dias antes dele desencarnar, ele, fazendo algumas anotações no seu próprio lar, ele fala com a esposa, que chamava Gabrielle Amélie Baudet, ou, em português, Amélia Gabriela Baudet. Não é verdade? Oi. Você não está achando que você vai falar até às 10, não? Não, vou falar até agora. Começa a entrar com o menino para ver se ele desconfia. Não foi o que a gente fala. Fazer o quê? Mas só falar da Amélia para mostrar que todo homem tem que ter uma grande mulher ao seu lado. Já chamava Amélia. Quer ver aqui? Já chamava Amélia. Mas apenas para fechar, ele diz assim a Amélia: Amélia, caso eu não puder ir na conferência que eu terei que realizar daqui a 3 dias, você vai ao meu lugar? Nossa, coitado. É o que eu faço com a Gladys. Adoro. Eu saio correndo. Só que ela não chamava ele de Allan Kardec, nem de Rival, nem de Denisard, nem de Leon. Ela chamava de Hipó. Que era Hipólite. Hipó. Você vai à conferência? E ele pergunta mais uma vez: mas se caso eu não puder ir, você faz a conferência para mim? Deixa eu ficar do lado do meu pai. Ifo, você vai à conferência? Fica aí, ó, do meu lado. É? É na terceira vez que ele pergunta: você vai ou não vai à conferência caso eu não puder ir? Ela levanta: mas que obsessão é essa? Não. Você vai à conferência? Oi? Só que eu posso falar no microfone. Posso? Aqui você pode tudo. Aqui você pode tudo. Aí ela levanta: tá, caso você não possa ir, eu vou em seu lugar. E 3 dias depois, ele desencarna. E à noite era a conferência. No velório, ela chama alguns companheiros e diz: aguarde só 1 minuto, que eu vou ali resolver algo para o meu marido e depois eu retorno. Ela deixou o velório, foi até o local onde ele havia que dar a conferência e o fez o seu nome. O bom que tinha os amigos espirituais, né, Delano? Foram intuindo ela assim, o tempo todo, e ela tinha essa elevação para falar. Ela era uma grande educadora e professora. Meu bem, aprende, viu? Você fica chorando lá. Para nós observarmos o devotamento, a abnegação e o desprendimento destes 2 espíritos que dão início a uma nova era na humanidade, com a doutrina dos espíritos. E lembremos, a bandeira de Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Bom, nós vamos fechar por agora, porque senão eles vão jogar lá embaixo. Nós teremos agora um teatro que será protagonizado pela mocidade e a pré-mocidade.